agora começamos o livro de Números, um outro contexto, uma outra história, não tem tanta lei, tem muitas atitudes acontecendo. Números começa no capítulo 1, falando sobre o censo. Deus mandou, ele está no ano 2 da caminhada, hein? Eles estão ainda no Sinai. Ainda estão no ambiente em que eles receberam as leis ali. Então, 2 anos depois de eles terem andado por toda a Península Arábica ali, do Golfo do Mar Vermelho, chegam no Sinai, Deus dá as leis, e eles estão discutindo essas leis aqui. Aí Deus fala, conta o povo aí, conta quantos são. Veja que censo não é um problema em si, muita gente confunde isso. Vamos chegar lá também daqui a alguns meses em Davi e o pecado de contar o povo, né? Aqui Deus está falando, conta quanto vocês são. Quanto vocês acham que eram os homens acima de 20 anos que foram contados? Aí você vai ler esse capítulo aqui, Números 1, e vai descobrir que existiam 603.550 homens maiores de 20 anos no meio do povo. De onde você conclui que a população de Israel tinha aqui, mas pelo menos a mesma quantidade de mulheres, né? Porque é 50-50. Então, 1.200.000 pessoas de 20 anos para cima e mais as crianças e adolescentes. Então, era mais de 1,5 milhão de pessoas que estavam ali naquele momento andando, vagando pelo deserto. 603 mil, fora os levitas. E eu tenho uma perguntinha aqui para fazer para você da semana que vem. Quais eram as 3 maiores tribos de Israel? Aí lê aí e vai pensar, me dá aqui. E você fala, quais são os 3 maiores estados do Brasil? São Paulo em primeiro lugar, Rio de Janeiro em segundo lugar, Minas Gerais em segundo lugar, Rio de Janeiro em terceiro, estão ali. Então, São Paulo, Rio e Minas são os 3 maiores estados do país. Quais eram os 3 maiores tribos das 12 tribos de Israel? Leia aqui, na semana que vem você vai me falar aí como é que é esse negócio. Muito bem, o Números capítulo 2 fala da posição das tribos no arraial. Eles tinham uma maneira de posicionar cada um, norte, sul, leste, oeste, grupo de 3 tribos. Então, a leste, Judá, Issacar e Zebulon ficavam agrupados, no sul, Rúben, Simeão e Gade, os levitas ficavam no meio, até quando eles andavam, esses primeiros grupos de 3 aí que eu falei, o grupo leste e o grupo sul, eles iam na frente, aí vinham os levitas no meio, e o grupo oeste e o grupo norte vinha atrás. E quando eles se assentavam ao redor da tenda, né? Então os levitas ficavam no meio na tenda, no setor leste ficavam aqui Judá, Issacar e Zebulon, no setor sul ficava Rubem, Simeão e Gade, no setor oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, e no setor norte, Dan, Aser e Naftali. Então, esse capítulo fala sobre essa distribuição. No capítulo 3, ele fala sobre os levitas, a responsabilidade dos levitas. Tem um negócio muito legal aqui, que ele fala sobre o resgate dos primogênitos. Porque está escrito na palavra que todo primogênito é de Deus. Nós vimos em Êxodo, quando ele fala a morte da 10ª praga, a morte dos primogênitos, todo o maior é dedicado a Deus, dos animais e dos homens. Então, por que o povo não dava o seu mais velho para Deus? Se todo primogênito é dele. Porque aqui nesse capítulo 3, ele fala que Deus ia trocar o primogênito de todo o povo pelos levitas. A tribo de Levi ia ser toda dele, tribo que não ia ter terra, somente algumas cidades, refúgios com seus campos em volta. Mas eles não tinham uma extensão territorial, uma tribo como as demais 11 tribos tinham. Então, todo o primogênito foi resgatado pelo censo dos levitas. E aqui eles falam que, fazendo a conta, tinha 273 mais primogênitos de Israel do que levitas. Eram 20.273 primogênitos, 20 mil levitas. Então, 273 a mais. Aí ele fala aqui, ó, por esses aí, vocês, povo, para não entregar o primogênito, paga. Então eles entregavam aqui ouro, barras de ouro, para os levitas, para fazer essa compensação dos 273. Você vai ver aqui em Números 3 exatamente como isso acontecia. Em Números 4 ele explica como é que os levitas serviam, ele divide aí nos três filhos de Arão, né? Então ele fala dos coatitas, que vem de Coate, os levitas, que Moisés também era levita. Gerson era filho de Moisés, os gersonitas, e Merari, os meraritas. Cada um tinha uma função
na hora de carregar e fazer a força. Lembrando que esse serviço aqui da carga, aos 20 anos ele começou a trabalhar e dos 30 aos 50 ele estava nessa posição aqui. Então os coatitas cuidavam das coisas santíssimas, mexiam, montavam e desmontavam tudo que era o mais santificado ali. Os gersonitas trabalhavam na tenda e carregavam as cargas, e os meraritas levavam as tábuas, os cabos, as colunas, as bases, quando o tabernáculo tinha que andar. Então esse capítulo fala um pouquinho da distribuição do trabalho dos levitas. No capítulo 5 fala de leis gerais, lei da expulsão, da restituição, uma lei muito interessante, que é a oferta pelo ciúme, ou seja, se o marido desconfiasse que a mulher dele estava pulando a cerca, ele fazia uma oferta pelo ciúme. Então ele tinha que fazer um sacrifício lá, o sacerdote preparava uma oferta especial com uma água amargosa, pegando do pó e misturando alguma coisa lá, e a mulher tinha que beber aquela água. Se ela não tivesse feito nada, nada ia acontecer. Se ela inchasse, é porque ela tinha traído o marido. Oferta do ciúme, ou oferta do marido desconfiado. Se essa moda pega, hein? Aí vem, número 6, a lei do nazireado. Lei do nazireado, também muito interessante. Não vou falar aqui porque eu vou falar mais para frente sobre os nazireus, mas é interessante, eram homens que não bebiam nada ligado ao vinho ou à vide, não cortavam seu cabelo durante o tempo daquele voto e não tocavam nada imundo. E os nazireus, Sansão era um nazireu, né? Eterno, porque ele nasceu desde o ventre nazireu, nunca podia cortar o cabelo, os nazireus tinham tempo para isso, mas vai até o Novo Testamento, porque lá com Paulo você vê os irmãos lá, os cristãos, com voto de nazireado. Paulo pagou pelos votos deles lá 2 vezes. Então, vai ser interessante também falar sobre isso lá para frente. E no versículo 22 a 27, só isso valeria uma aula só para isso, é a bênção sacerdotal. Número 6, 22 a 27. Interessantíssimo isso aqui, chama-se Birkat Kohanim. Birkat vem de braká, birká, braká, que é bênção, e Kohen é o sacerdote, Kohanim, sacerdotal. Então, Birkat Kohanim é a bênção sacerdotal, que ele fala aqui, é famosíssima isso, né? E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa bênção até hoje acontece. Ela é feita assim, ó, com esse símbolo. Na igreja o pessoal gostou quando eu falei sobre isso. Todo mundo pensa que esse símbolo aqui é o símbolo do Star Trek lá, do Spock, né? Sabe que o ator Leonard Nimoy, que fazia o Spock, ele inventou isso porque ele era judeu. E ele lembrou desse símbolo, que a letra Shem parece um W, né? Uma das vezes do alfabeto judaico. Shem, que está o nome de Deus, o Hashem, o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, né? Essa letra, o sacerdote fazia com a mão assim, as 2 mãos palmadas, e entre os vãos, é o que eles chamavam de janelas da bênção. Então tem 5 vãos aqui. Entre os 2 dedos, no meio das 2 mãos. E o sacerdote fazia assim, e ele abençoava o povo de costas para o altar. Nada entre ele e o altar. Então a glória de Deus do altar passava pelas janelas de bênção sacerdotal e cobriam a vida das pessoas. Todos em família, o talit cobrindo a cada um, e a bênção sacerdotal descia sobre o povo. Um forte poder espiritual no Birkat Kohanim aqui, que é essa bênção que aparece pela primeira vez aqui em Números capítulo 6. Números capítulo 7 é a oferta dos príncipes. Quando vai dedicar o templo, os príncipes todos têm que fazer uma oferta, todos de cada tribo fariam a mesma oferta. E eles ofertam aqui bacias e pratos de prata, com pesos específicos, com farinha de trigo em cima, misturada com incenso e azeite, que é para a oferta dos manjares. Então, todo aquele processional que nós vimos até agora, que ele falou que tinha que acontecer, agora ele está dando a grana para começar. Ô príncipe, chama todo mundo aí, ó, cada um de vocês, cada um dos 12 tribos. Uma bacia e um prato, uma taça de 10 ciclos de ouro com incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro e o bode, novilho, carneiro, cordeiro e bode, para expiação, aquela oferta queimada.
para perdoar pecados. E para a oferta pacífica, que nós também vimos aqui, como é que é? 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros. Então, somando tudo isso, era aquilo que era o material que já estava lá pronto, eles estavam dedicando o templo e municiando com todo o material necessário para começar a fazer os sacrifícios. Números 8 fala assim, como acender as lâmpadas, como as lâmpadas devem ser acesas. Lembrando que se você quiser saber como fala lâmpada em grego, eu vou te explicar. Lâmpada em grego se fala lâmpada. Palavra grega, lâmpada. Então, como acender as lâmpadas da consagração dos levitas. Número 9 é a primeira Páscoa no deserto do Sinai. Então, eles celebram a Páscoa ali e fazem a celebração também para os ausentes, para os imundos. Fala da nuvem que vai ganhando eles no caminho. Eles vão saindo agora do deserto do Sinai, né? Número 10, fala sobre as trombetas de prata. Essas trombetas que deveriam ser tocadas para que o povo saísse e entrasse, né? E aí vem o que é importante aqui nesse livro de Números, uma sequência de reclamações, murmurações e desânimo do povo em relação a Deus, desânimo de Moisés em relação ao povo, desânimo de Deus em relação ao povo. Então, muita murmuração. A primeira aqui, famosa murmuração dos israelitas em Números 11, eles murmuram porque não tem comida. Aliás, não é que não tem comida, eles têm maná, mas eles lembram que lá no Egito eles tinham cebola. Eu sempre falo isso, eles lembraram das cebolas. E é interessante aqui que no Números 4 ele fala, e o vulgo que estava no meio do povo veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Esse tema é muito interessante, o vulgo, ou seja, tem sempre lá um indivíduo anônimo, tem um normalão lá no meio do povo, que é o que bota fogo na lenha, que é o que incendeia as pessoas para reclamar, murmurar. Ah, queria comer carne, tá cheio de maná, maná todo dia, maná de manhã, de tarde, de noite. Queríamos carne, no Egito que era legal. E então Deus vai lá, dá a carne às codornizes, mas também dá a praga. Aí continua a murmuração, e Moisés fala, não aguento mais povo, estou muito cansado, não dá. E Deus fala, separa 70 pessoas e eles vão te ajudar. Eu vou descer meu espírito sobre eles e eles vão te ajudar também. E 70 homens foram separados. 2 deles estavam no arraial, o Eldade e o Medade, né? E quando o Espírito Santo desceu, todos começaram a profetizar. Por que eu acho interessante esse texto aqui? Porque quando Josué viu que Eldade e Medade, que estavam no arraial, começaram a profetizar, ele foi falar com Moisés. É a mesma síndrome dos discípulos de Jesus com os samaritanos. Falou, ó Deus, quer que a gente invoque fogo do céu para matar esses caras aqui que estão querendo nos impedir? Aí Jesus falou, escuta, vocês não sabem que espírito você pertence. E Moisés falou para Josué, quem me dera que todo o povo profetizasse. Olha que legal esse texto aqui, né? Quem me dera todo o povo fosse profeta. Mesma coisa que um líder tem que falar hoje, ó, não separa a pessoa, só eles podem, só eles conseguem. Quem me dera todo mundo fizesse. Tem lá um pessoalzinho lá profetizando no meio do arraial, excelente. E aí vem as codornizes e também vem a praga. Números 12, a segunda sedição. Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, falam, mas por que só você? Por que Deus só pode falar através de você? E sabe qual foi o motivo daquela briga? Um motivo interessante, por causa da mulher cuxita. E aqui eu preciso explicar para vocês. Moisés tinha pego para a mulher uma mulher da terra de Cuxi, a mulher cuxita. A terra de Cuxi, que está lá desde o Gênesis 1, lá no Gênesis 2, na divisão da terra de Avilar, na divisão da localização do Éden. Essa terra de Cuxi é a terra onde hoje é a Etiópia, é a África. Então, Moisés, que morava ali na Arábia, encostado ali no chifre da África, Moisés casou com uma mulher negra, uma mulher não judia e negra. Olha que interessante. E o povo estava lá, e o Arão e a Miriam, que eram sacerdotes, né, que eram da tribo dos levitas, falaram, ó, tá errado você, tá errado. E Deus falou, olha, eu vou falar com quem que eu falo e eu vou dizer com quem que eu não falo. A Miriam acabou leprosa e o Arão pedindo para Moisés, por favor, para interceder. Então, a rebelião de Arão e Miriam acabou mal aqui, porque eles foram exageradamente legalistas. Eles queriam que Moisés não tivesse aquela mulher. Interessante. No capítulo 13,
é o envio dos espias, os 12 espias, famosa história. Eu te pergunto, você sabe quem foi Gigeal? Já ouviu falar de Gigeal? E de Gadiel? Já ouviu falar de Gadiel? Talvez você conheça Palti. Não? Também não. Esses 3 e mais outros 7, ninguém nunca mais soube o nome. Aliás, eles morreram por ali mesmo. Mas 2 nomes você conhece, Josué e Caleb. E aqui conta essa história, onde cada um desses enviados de cada uma das 12 tribos foram espiar a terra e voltaram dizendo, a terra é maravilhosa em tudo que ela faz. Só que, e aí tem o só que, gigantes, fortes homens, cidades fortificadas. Nunca nós vamos ganhar. Uma mentalidade de escravidão. Nunca nós vamos conseguir. E aí então, famosa frase, eles eram como gigantes nos nossos olhos, nós parecíamos gafanhotos, e eles também nos achavam gafanhotos. O que aconteceu com esse povo? Morreram aqui. Porque quando, no Números 13, eles dão esse relatório, o Josué e o Caleb falam, não, vai dar certo, vai dar certo. Mas o povo não quis saber. Então, Números 14 é de novo aquele povo falando, vamos voltar para o Egito. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos levantar algum líder nosso aqui, ó. Back to Ramsés. O povo quer voltar, e aí Deus fala, ninguém desse povo vai entrar na terra. Por quê? E eu quero ler aqui o versículo 31, que eu acho muito interessante, Números 14, 31. Ele fala assim, mas os vossos filhos, de que vós dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Então ele está falando, os seus filhos que vocês dizem serão por presa, eles vão entrar. E eles vão saber da terra que vocês estão desprezando. Olha que interessante. Ele está falando aqui assim, o escravo gera escravo. Então aquela mentalidade de escravo fala assim, nossos filhos vão ser escravos desse povo aí. Então a profecia de um escravo é de que o filho vai ser escravo. Os vossos filhos que vocês dizem serão por presa os moradores da terra, eles vão entrar e vão dominar, vocês não. E aqui Deus promete então que eles vão ficar paradinhos 38 anos esperando morrer. Quanto tempo demorou essa jornada aqui para chegar até Cades Barneia, para chegar até a beira de Israel? 2 anos. Quanto tempo eles ficaram esperando morrer em Cades Barneia? 38 anos. Acontece aqui em Números 14. Aí então o povo se arrepende, mas já é tarde demais, e eles vão lá, então vamos lá, vamos que vamos, e Moisés fala, olha, não vai sem Deus, e eles perdem, quando eles tentam subir a montanha, são derrotados. Números 15, quando acontece uma coisa dessa, repete as leis. Número 16, uma nova rebelião. Essa também é interessante, hein? É Corá, Datã e Abirão. Eles são sacerdotes, eles falam, todo povo é santo. Não são só vocês. Já viu essa história? Exagerado esse negócio, muito restrito, muito fanatismo. Todo mundo é santo. Deus ama todo mundo, Deus vai com todo mundo. Qualquer um pode, não só a liderança. Então existe um desrespeito à hierarquia e uma banalização da santidade. E aí então Moisés fala, tá bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês aí ficam na porta da tenda de vocês, levantam incenso, queimam o seu oferece sacrifício a Deus, e nós aqui. Se não acontecer nada, então vocês têm razão, todo o povo é santo. Mas se acontecer alguma diferença, alguma coisa diferente, tipo assim, a terra se abrir e engolir todo mundo, então vocês vão saber quem Deus é. Ironia, né? Olha o que aconteceu, né? A terra abriu a sua boca, Corá, Datã e Abirão foram para baixo, morreu todo mundo quietinho. Essa rebelião passou também. Em número 17, aquela famosa frase, passagem da vara de Arão, dizendo, põe a vara aí, quem florescer é que eu estou falando. E Deus então referencia, eu falo com Moisés e Arão, o resto obedece. Você aí, obedeça ao seu líder que Deus colocou. Números 18, direitos e deveres dos sacerdotes, aqui explica como é que eles podiam comer as comidas, como é que eles viriam, interessante ler. Número 19, fala da água, da separação, também é um negócio bem específico, como é que ele criaria uma água que purifica quem toca nos mortos. Essa questão de imundícia é muito forte, como falou do Nazireu lá. Então, se alguém encostar num corpo morto, como é que ele é purificado? É um processo aqui da água da separação. Números 20, morte de Midian, lá em Cades Barneia, já tinha passado esses anos todos, e já estava o povo lá, Midian já morreu naquela leva dos 38 anos,
E Moisés, e o povo reclama de Moisés, que não tinha água, não tinha água, não tinha água. Aí Deus fala com a rocha e vai verter água. Moisés vai lá e bate na rocha, fere a rocha, e Deus fala, porque você feriu a rocha, você não vai entrar na terra prometida. Aqui fica a minha segunda pergunta desse estudo aqui. A primeira é quais são os 3 maiores tribos de Israel. A segunda é, por que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida pelo simples fato dele ter ferido a rocha em vez de ter falado? Sendo que já anteriormente Deus tinha falado, fere a rocha, e saiu água, batendo na rocha. Agora ele falou, fala, ele não falou, ele feriu, e Deus falou, você não me obedeceu. Porque você não me obedeceu, não vai ver a terra. Parece um negócio extremamente severo. Por quê? Vamos ver quem dá alguma dica aí na semana que vem. Muito bem. No Números 20 também tem a morte de Arão no Monte Hor. Então, Miriam e Arão, que são os braços irmãos de Moisés, morrem aqui. Começa a andar o povo, né, na direção da Terra Prometida. Em Números 21 começam as guerras contra os reis de Moabe. E tem a Neustã, que também não aparece esse nome aqui, mas lá no Novo Testamento aparece, que são as serpentes ardentes. Então, o povo se rebela, Deus manda serpentes ardentes, aí ele fala, faz uma vara com uma serpente enrolada, e todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado da mordedura. Então, esta serpente é um símbolo de Jesus. Onde está escrito isso? Olha você mais um pouquinho também. Jesus, essa Neustã, a serpente, vai aparecer nessa frente na Bíblia. No capítulo 22, a famosa história de Balaque e Balaão. Balaque, rei dos Moabitas, morrendo de medo, viu que o povo estava chegando e ele contrata o Balaão, que era um profeta de Deus, mas não era judeu, para amaldiçoar o povo. Só que em vez de amaldiçoar, ele abençoa. E aqui vem a história de Balaão, que ele fala tudo bonitinho aqui. Ele fala, só vou fazer o que Deus mandar, só vou amaldiçoar se ele falar que pode, eu só vou com você se Deus deixar que eu vá. Perfeito. Só que Deus não se agradou. E o que Deus fala de Balaão lá na frente, lá em Pedro, é horroroso. E aqui então fica uma pergunta que eu não vou passar para você estudar, mas que eu vou responder na continuação aqui, porque aí já é o Números 24, né? Números 23, o Balaão faz as profecias. Ele fala a famosa frase, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. E se ele falou, é certo que fará. Então, falando bem de Israel. Outra profecia de Balaão é, sobre a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre a tua tenda está a mão do Senhor. Olá, bem-vindos à 6ª semana de estudos da Bíblia toda. 6ª semana em que você está já entrando aqui, aliás, saindo, né, do livro de Números e entrando em Deuteronômio. Hoje vamos começar o último livro da Torá, dos 5 livros da lei. Números, como o nome diz, um livro que fala de muitos números. Começa em Números 1 falando de recenseamento e lá no meio volta a falar de recenseamento, como nós vamos ver hoje aqui. Lembrando que o tempo que passa entre os livros não é um tempo... o cronológico não é igual à distância dos livros, né? Então, realmente, aqui em Números, nós chegamos ao momento em que o povo sai de Cades Barneia, completa o 40º ano de cativeiro, começa a jornada de construção da campanha vitoriosa contra os cananeus, e é o texto onde Moisés é preparado e anunciado para a sua morte, e onde ele começa a preparar o povo para aquilo que será o futuro sem ele. Então, vamos seguindo aqui, né? Mas antes, lembrar das perguntas que eu fiz semana passada, né? Será que você lembra aí? Lembra da pergunta? 2 lições de casa. Nós começamos o livro de Números, falamos do primeiro censo, e eu perguntei quais eram as maiores tribos de Israel. Isso aí, se você fez a continha lá e foi olhar direitinho, você deve saber a resposta. Se você não sabe a resposta, você vai ouvir aqui agora, mas depois vai esquecer. Porque o que nos faz guardar é ter que pesquisar ali, olhar, ler, e aí então reter aquela informação. Mas para que eu quero saber os 3 maiores tribos de Israel? Não sei. Você tem que saber o literal para que Deus possa usar sobre esse literal um alegórico ou um enigmático espiritual. Então, o que nós estamos fazendo aqui com toda essa série da Bíblia toda é adquirindo conhecimento literal,
para que um dia Deus possa usar esse tesouro para alguma coisa dele. Vamos ler no Novo Testamento que o homem sábio, bom, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então você está aqui acumulando conhecimento que um dia vai ser bênção em sua vida. Quero dizer que eu li esses livros todos, os 5 livros da Torá, sentado numa cadeira de metrô. Não tinha como ter muito tempo para ler a Bíblia, tinha outras coisas para ler, os textos os temáticos, né, as coisas que eram do dia a dia ali, que tinha interesse imediato. E esses livros, Levíticos, Números, Deuteronômios, eram livros que a gente não lia muito. Então, o que eu fiz? E eu estou falando na época que eu estava no ensino médio, hein? Estava fazendo o que na época chamava colegial. Eu pegava o metrô para ir para a escola. Então, em vez de ficar lá sem fazer nada, aquela meia hora de tempo de condução, eu pegava o metrô uma estação para trás, que era a estação inicial, onde estava vazio, sentava num banco ali, abria a Bíblia e ia lendo os capítulos. Então, coisas que eu estou vendo agora, eu lembro de ter lido a primeira vez ali, sentado num banco de metrô. Já passou tanto tempo, já passou mais tempo, né, do que esses 40 anos que o povo ficou esperando no deserto. E essa palavra frutificou. Então, seja persistente, seja detalhista naquilo que está recebendo de informação, porque é sobre essa informação que o Espírito Santo vai poder revelar coisas no futuro. Então, vamos ao literal aqui. A pergunta foi, quais são as 3 maiores tribos de Israel? Das 12 tribos, qual que era a maior população? E a resposta certa é, em primeiro lugar, Judá. A maior tribo é a tribo de Judá, com 74.600 homens recenseados acima de 20 anos, como nós vimos a semana passada. Em segundo lugar, e essa eu quero ver, acho que ninguém acertaria assim se não tiver lido aqui, né? É a tribo de Dan, com 62.700 homens. Terceiro lugar, a tribo de Simeão, com 59.300 homens. Eu não fiz a pergunta, mas qual que é a menorzinha, hein? E hoje eu vou fazer essa analogia aqui, duvido que você já pensou nisso. Qual que é a menorzinha, hein? Vai pensando aí que eu vou falar daqui a pouco. A segunda pergunta, e essa é mais teológica, foi, nós lemos lá em Números também, que Deus disse a Moisés que ele não ia entrar na terra prometida, porque ele feriu a rocha em vez de falar com ela. E não lhe parece algo muito forte, né? Moisés que segurou a barra do povo diante de Deus. Deus que lá em Cades Barnea falou, Moisés, eu vou acabar com a raça de todo mundo, e de você eu faço uma outra aqui. E ele falou, não, Senhor, tem misericórdia, o que os povos vão dizer, calma. Moisés acalmando Deus. E agora, quando ele erra, um erro assim tão... Ele estava nervoso, bravo com aquele povo que não sempre estava lá murmurando, e em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha com a vara, coisa que Deus já tinha mandado ele fazer outra vez, na primeira vez que saiu água da rocha. E agora Deus fala, porque você bateu e não feriu, e não falou, não vai entrar na terra, vai ver, mas não vai entrar. Por que essa importância, hein? E aqui vem uma coisa muito interessante, porque quanto mais você sabe, maior é a sua responsabilidade. Quanto mais conhecimento você tem, maior é a consequência dos seus atos. A própria lei dos homens diz isso, que não é porque você não sabe a lei que você não vai ser punido por ela. Ninguém pode alegar ignorância. Mas com certeza, quando tem convicção, quando tem dolo, ou seja, intenção, aí a coisa é pior. Um homicídio doloso, um homicídio culposo, nós vamos ver isso aqui hoje, a Bíblia já falava aqui, nós vamos ler hoje sobre essas questões. Tem diferença. Então, tem diferença sim o que Deus pediu de Moisés. Moisés sabia muito, então a exigência sobre ele era muito maior. Moisés sabia quem era a rocha. Hoje você sabe. Nós sabemos que a rocha é Cristo e que só Deus pode ferir a Jesus. Como ele diz em Isaías, né, que ele aprove ferir o seu filho, fazê-lo enfermar. Moisés, quando estava lá no monte, lá em Horebe, Monte Sinai, Deus pegou uma rocha fendida e colocou ele lá dentro para que ele pudesse contemplar a glória de Deus por detrás. Ou seja, uma figura muito linda de que nós humanos não podemos contemplar a Deus a não ser se estivermos dentro, incrustados,
enxertados na rocha que é Jesus, a rocha que Deus feriu para nos salvar. Agora, nem você nem eu, ninguém pode ferir a Cristo. Você não tem o poder, você não tem a autorização de Deus de falar contra Jesus. Então, olha só, hein? Porque ele sabia quem era Jesus, e depois lá em Hebreus você vai ver como Moisés tinha essa consciência, ele não entrou na Terra Prometida. Muito bem. Números 24, esse também é o finalzinho de uma história, eu deixei para falar aqui hoje, porque a semana passada tinha muito assunto, mas números 22, 23 e 24 contam a famosa história de Balaque e Balaão. Balaque, o rei moabita, que queria amaldiçoar o povo, porque estava com medo, sabia que não ia ganhar deles na guerra, conhecia Balaão de fama, um vidente, um profeta, um homem que quem ele amaldiçoava era amaldiçoado, quem ele abençoava era abençoado. Então ele chama Balaão e fala, olha, eu tenho um servicinho para você, se você fizer isso, eu vou te dar encher de riqueza. E Balaão fala, olha, eu só vou fazer o que Deus mandar. É estranho isso, essa pausa de propósito, porque Deus mandou ele não ir, mas ele foi. E aí, Deus falou, ó, esquece esse povo aí, eu estou junto deles, você não fala nada. E ele falou isso, mas o Balaque insistiu. Aí o Balaão falou, olha, tá bom, eu vou, mas só vou fazer o que Deus mandar. Ou seja, ele falou tudo certinho. E aí no caminho, aquela clássica cena dele sendo interrompido pela jumenta, ela vai parando, porque tinha um anjo ali em cima dele, e toda vez que o anjo chegava, a jumenta parava, e o Balaão batia, né, espancava a jumenta, até que Deus abriu a boca da jumenta e falou, você está batendo em mim, você não está vendo o anjo ali? E aí o Balaão entendeu que a jumenta estava protegendo ele de ser morto, e o anjo falou, eu ia te matar se não fosse essa jumenta. Então cuidado você, porque quando você, por uma questão humana, por um brilho de uma riqueza, pelo benefício na terra, começa a torcer o poder de Deus para abençoar quem você quer abençoar com consequência, você, líder e pastor, quer fazer uma oração para quem dá mais dízimo, dá mais oferta, quer distorcer ou entortar a vontade de Deus para beneficiar uma coisa humana, tem que aparecer um jumento para falar para você às vezes, porque senão dá errado. Só que nessa história aqui, o Balaão, ele falou, só vou fazer o que Deus falar. E Deus fala, vai e fala o que eu te disser. E ele abençoou o povo. E aqui no Números 24, ele abençoou de novo. Ele levantou os olhos e vendo que Israel habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Eu estou repetindo isso aqui porque ele tinha uma visão de olhos abertos. Deus falava com ele diretamente. Ele falava o que Deus estava falando. Ele disse que só falaria aquilo que Deus mandasse. E sabe o que aconteceu com ele? Foi condenado. Então cuidado você com os profetas que falam, que têm êxtases, que falam palavras de Deus, porque se o profeta falando a palavra de Deus, a palavra é de Deus, não necessariamente o profeta. Muito, muito cuidado com isso aqui, porque o Balaão não terminou bem. Nós vamos ver isso aí mais para frente um pouquinho, no capítulo 25, né? Números 25. Mas aqui no 24, o Balaque fica furioso e fala, meu, você só abençoou. Ele diz, só faço o que Deus fala. Ele fala, então foge da minha frente, porque eu ia te fazer rico. Ou seja, o Balaão não enriqueceu, não levou a grana e ainda levou a culpa. Por que eu sei disso? Porque no Números 25 começa uma história que é muito interessante. Aparentemente não tem contato nenhum uma coisa com a outra. Mas no Números 25 Israel está em Sitim e começa a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos seus sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Baal-Peor, lembra esse nome aqui. Baal é o nome de Deus lá, do Deus dos cananeus, né? Famoso Deus Baal. E Peor é o lugar onde eles estavam. Então, que nem tem aqui esses santos católicos que falam do lugar, né? Santa Rita de Cássia, então ela é da cidade de Cássia. Nossa Senhora de Aparecida, então é em Aparecida. Então você tem uma identificação de um ídolo com um lugar. Então ali também acontecia a mesma coisa. Era o Baal Peor, ou seja, ele saiu de mal e foi para Peor. Parênteses. O que aconteceu aqui em Peor?
as moabitas prostituíram os filhos de Israel. E aparentemente isso aconteceu por acontecer. E aí então Moisés manda matar os homens que estavam se prostituindo, é um carnificina esse negócio aqui, uma praga veio sobre Israel, morreram nessa praga 24 mil pessoas, e aí então aquilo parou. Só que o que está falando aqui, e você tem que ler outras passagens, né? Se nós formos ler lá, 2 Pedro, vou ler com vocês aqui, ó. 2 Pedro 2,15. 2 Pedro 2,15 está falando do Balaão, e não está falando bem não, hein? Olha o que ele diz aqui. Ele fala aqui das pessoas que eram avarentas, que eram homicidas, que tinham almas inconstantes, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Dá a impressão aqui que o Balaão estava quase errando, mas que a jumenta salvou a vida dele. Agora, veja isso aqui, Judas 1:11, um livrinho que a gente quase não lê, né? Vamos chegar lá, só tem um capítulo mesmo. Fala assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá, que nós também vimos aqui, Corá, Datã e Abirão. Prêmio de Balaão, ou seja, ele ficou fascinado pela grana, ele ficou tão tentado pelo dinheiro que o Balaque ia dar para ele, que ele tentou amaldiçoar, mas Deus estava abençoando. E aqui o último de todos é Apocalipse 2. Apocalipse 2:14 fala assim, e aqui ele está falando das cartas das igrejas, né? A igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem no sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, o que está descrito aqui no Números 25, que ele volta a falar sobre isso lá no 31, é que o Balaão, ele ensinou o povo de Israel a se prostituir com os ídolos e com as mulheres. Ele falou, bom, já que não dá para vencer na base militar, já que Deus garante ali na questão da guerra, vence casando os filhos e filhas, vence cruzando as culturas, vence miscigenando o povo de Midian com o povo de Israel. E isso foi considerado uma maldição por Moisés, por Deus. Então o Balaão terminou mal os seus dias, por conta dessa questão aqui. Vamos lá. Números 26 também acho muito interessante, né? Hoje a lição é grande aqui, eu não posso falar de tudo, mas tem tanta coisa legal. Números 26, ele faz de novo um censo. 20 anos para cima, ele pede para que as pessoas sejam contadas. A soma da congregação dos filhos de Israel, de 20 anos para cima. O que tem a diferença do números 1 para o números 26? Números 1, eles estão lá no deserto, antes de Cades Barneia. Números 26, eles estão lá na entrada de Jericó. Eles já estão prontos ali, é a nova geração. Morreu todo mundo que tinha que morrer, nasceram os novos e cresceram os que tinham mais de 20 anos. E eles contam aqui, de novo, de 20 anos para cima, quantos tinha? O mesmo número. Lá deu 600 mil e, quanto que eu falei? 603,550, fora os levitas. Aqui eles calculam 601,730. Então, o povo morreu e foi reciclado. E aqui ele destaca. Lá eu não falei isso semana passada, mas quando você vai lá para frente contar, você vê que tinham 20 mil levitas acima dos 20 anos não trabalhando lá. 20 mil levitas. Aqui ele fala em números 26 que tem 23 mil levitas. Então, tudo mais ou menos igual, né? 600 mil, 23 mil. Agora, se você somar esses 23 mil com 601, olha só que interessante. Você vai descobrir qual que é a população economicamente ativa, o número de servidores públicos que tinha em Israel. Pessoal de Brasília, alguns que eu conheço que já viajaram, voltaram. O maior PIB per capita do Brasil é Brasília, servidor público. 3% da população de Israel era
servidor público. 3%. Aí você vai comparar com o Brasil aqui para ver como é que a história funciona. 23 mil levitas no meio de 620 mil. Eles foram contados lá, então, ao pé do Rio Jordão, antes de entrar na campina de Jericó. Números 27 fala da lei das heranças. Aqui é só interessante notar, quero que você olhe aí, guarde esse nome, filhas de Zelofeade. Vai lá olhar o que aconteceu com Zelofeade, o que Moisés prometeu para as filhas dele, e nós para frente aqui vamos falar sobre isso mais um pouquinho. Esse capítulo 27 também é onde Josué é eleito o sucessor de Moisés e é anunciada a morte de Moisés. Deus fala que Moisés vai subir no monte, vai ver a terra e não vai voltar. Então, anuncia aqui a morte de Moisés e já diz, Josué é o sucessor. Números 28 fala de holocaustos e ofertas, tem bastante coisa aqui, mas é mais aquela descrição. Nós já aprendemos aqui que os holocaustos, ofertas queimadas, ofertas de manjares, pacíficas, tem uma série de regulações aí, e ele então aqui vai dizendo o número de cordeiros, carneiros, a maneira como ele tinha que ser sacrificado, as ofertas no sábado, nas luas novas, nas festas. Então é um capítulo bem assim, numérico, definindo aquilo que era a lei em prática. No Números 29, ele vai falar aqui da oferta, da festa das trombetas e das outras. Então, mais uma vez, como que tinha que ser durante aquelas festas que nós falamos, as 3 grandes festas de Israel, que engatavam algumas, né? Como que eram os holocaustos e as ofertas ao longo dessas festas. Eu já falei aqui, não vou repetir. Vamos para o Números 30, a lei acerca dos votos das mulheres. Também interessante, mas eu não vou gastar tanto tempo aqui. Nós estamos aqui, quando eu estou gravando, nós estamos falando sobre o Dia da Boa Notícia, que fala sobre votos. Então, você já vai estar aí, se tudo correu direitinho com a sua leitura, você está lendo isso aqui agora no comecinho de fevereiro. Nós já passamos, já estamos no outro Dia da Boa Notícia. Mas, você pegar lá o Dia da Boa Notícia de janeiro, votos. O que é um voto? Como funciona o voto? Por que tem que votar? E aqui então ele fala dos votos das mulheres e como que esses votos são avalizados ou não pelos homens, pelos maridos, né? Qual que é o poder que a mulher tinha? Quando a gente olha essas passagens, a gente pensa, puxa vida, como a Bíblia é machista. Esses movimentos liberais que nós temos hoje aí, algumas coisas muito boas, outras absolutamente exageradas, né? Porque homens e mulheres não são iguais e, portanto, não podem ter como melhor para si as mesmas coisas, senão todos seriam de um sexo só. O fato é que quando você olha no contexto da Bíblia, para padrão de hoje, parece um negócio muito complicado. Eu estava vendo aqui, não é Bíblia, que aqui, de novo, nós estamos em 1500 a.C., então estamos 3.500 anos atrás. Mas se você vai 500 anos atrás, na época de Martinho Lutero, a mulher tinha quase nenhum direito, 500 anos atrás. Com certeza, ela não tinha nenhum direito civil, ela não podia votar, não tinha direito de nada. O homem tinha um poder sobre ela. E o Lutero, quando você vê algumas coisas que ele escreve, falou, nossa, o cara era como assim, um reformador falou um negócio desse? E olha que ele adorava a mulher dele. Eu lembro que eu estudei isso no colegial, né? Nunca mais esqueci esse nome, porque o Lutero, como vocês sabem, foi amplamente perseguido pela Igreja Católica, foi o primeiro que conseguiu não morrer, tornou-se o reformador, porque ele foi protegido por Frederico o Sábio, que era um príncipe alemão, que colocou ele lá guardadinho, e aí então quando ele entendeu que a Igreja Católica era um jugo que não deveria ser mais seguido, ele resolveu casar. Ele era um monge, vou lembrar aqui a ordem dele aqui, agostiniano. Monge agostiniano, muito severa a regra lá do monastério onde ele vivia, e ele então resolveu casar, e casou com uma mulher chamada Catarina Vambora, e por isso que eu nunca mais esqueci, porque quando a coisa ficou preta lá e o rei tentou matar o Lutero, o que ele falou para a mulher dele? Catarina, vambora. E aí ficou 11 meses escondido num castelo, onde ele escreveu todo o Novo Testamento, traduzindo do grego para o alemão. Ele gostava muito da mulher dele, ele elogiou demais a Catarina, mas ainda era uma coisa que ele tinha que dizer, olha, eu quero a minha mulher aqui, porque era proibida a entrada. Então o contexto tem que ser muito bem lembrado quando a gente estuda essas coisas. O contexto daquela época
Não tinha nenhum país que dava tanto valor às mulheres como o povo de Israel. Não tinha nenhuma lei que privilegiasse tanto as mulheres como a lei de Moisés. Para nós, hoje, é totalmente suficiente, porque justamente a lei era caduca, ela fica velha, ela perde o sentido. Então as coisas vão sendo aprimoradas. Mas você lê aqui a lei acerca dos votos das mulheres, ele explica um pouquinho isso. A mulher tinha direitos, tinha condições e tinha limitações também. Números 30. Números 31 é a vitória sobre os midianitas. E aqui então volta aquela história do despojo, porque no capítulo 16, perdão, no versículo 16, versículo 15, aliás, eles ganharam todos os midianitas e preservaram as mulheres. E aí então Moisés fica indignado e fala: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então aqui explica direitinho. Conselho de Balaão, as mulheres midianitas ali torceram o coração dos homens de Israel em Peor. Aí você vê como uma coisa liga na outra e você entende um pouquinho mais o contexto da Bíblia. Aqui então, números 30, número 31, né? A vitória sobre os midianitas e qual era a regra do despojo. Vai falar bastante sobre como dividir as riquezas dos povos que eles conquistavam. A promessa de Deus é que eles iriam habitar em cidades que eles não construíram e iam comer do fruto que eles não plantaram. Ou seja, havia um despojo que o povo se apropriou. Números 32, interessante, Ruben e Gade, duas tribos, eles estão ali, essas guerras estão acontecendo do lado olhando para o mapa, no lado leste do Jordão, ou seja, Dalém Jordão. E ali então, Ruben e Gade falam assim: nós queremos ficar aqui mesmo, essa terra tá bom pra gente. Conquistamos, vamos ficar por aqui, vocês continuam. Aí Moisés falou: de jeito nenhum, todo mundo junto, isso é maldição, e engrossou o caldo para eles. Ele falou: tudo bem, vamos então colocar nossas mulheres, vamos nos construir as cidades, agora os homens todos continuam com o povo, seguem com o povo até o fim da jornada, para poder ganhar toda a terra e depois vai voltar, mas eu peço que vocês lembrem, Moisés, essas terras pertencem a nós. Então essa história está contada aqui em Números 32. Moisés falou: olha, cuidado vocês aí, porque assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barneas a ver a terra. Então, ele está dando um conselho, lembrando o que aconteceu 32 anos antes. Muito bem, número 32 anos antes. Números 33 é interessante, essas coisas que eu fico pensando aqui, né? Você vai cada vez descobrindo. Ele descreve quantas vezes o povo acampou desde que ele saiu do Egito até chegar na Terra Prometida. Ele chama isso de jornadas, ou seja, em quantos lugares eles pararam e pousaram. Vocês lembram que a Bíblia fala que a nuvem de dia e a torre de fogo à noite andava e quando elas paravam, o povo parava. É interessante porque está falando torre de fogo à noite. Quer dizer, será que eles caminhavam de noite também? Deus está falando agora, você vai andar, o cara andando de noite. Mas escureceu, mas a torre está lá andando, nós vamos continuar andando aqui. Parou. Aí parou, puxa, já amanheceu, já está tudo bom. Mas a nuvem não levantou, ninguém levanta também. E nós sabemos que nesses 40 anos, 2 anos foram para chegar até Cades Barneia. E aqui ele descreve as jornadas. E eu fui somando aqui o número de jornadas. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, vamos responder na aula que vem. Quantas jornadas eles fizeram até chegar lá na Terra Prometida? Que número vai sair desse número aqui, hein? Vamos lá. O fato é que eles tiveram algumas jornadas até o Mar Vermelho, que foi quando teve aquela grande vitória contra os egípcios, depois outras mais até chegar em Cades Barneia, e depois outras mais até realmente começar a guerra na planície ali de Jericó, nas Campinas de Jericó. Então, perguntinha para a semana que vem, dá uma olhadinha aí, quantas jornadas, quantos acampamentos Israel teve que ter até chegar na Terra Prometida. Muito bem, Números 34 fala da extensão da terra, de onde ela ia até onde ela não ia, aquele mesmo lugar que os espias visitaram, ele fala aqui, e fala quem seriam os príncipes que iriam dividir nas tribos quando todos tivessem conquistado tudo. Os homens que iam dividir a terra. Você vê que já estão pensando aqui
em todos os nomes. Números 35, também interessante, fala dos levitas. Eles não tinham terra, mas eles tinham cidades onde eles moravam. E também estabelece aqui essas cidades e as cidades de refúgio. Eu acho muito interessante a forma como Israel foi estruturado. Eu já fiz a propaganda, volto a fazer aqui, República Hebraica, né? A história escrita por um americano no século XIX, Edwin Wines. Ele escreveu esse livro, A República Hebraica, em que ele compara esse povo aqui com a primeira república na história da humanidade. Um povo sem um rei, um povo com um Deus invisível, monoteísta, um povo que tinha uma estrutura, como eu acabei de falar aqui, uma população econômica ativa, só com 3% de funcionário público, um povo que tinha uma taxa fiscal de 10%, que era o dízimo, um povo que tinha leis que aperfeiçoavam a distribuição social da riqueza, porque com a lei sabática para descanso da terra, com a lei do jubileu, que é de 7 em 7 sábados, ou seja, 49 anos, zerava a dívida, acabavam os escravos, voltava a terra para posse, o valuation que eu falei semana passada. Então essas coisas eram tão interessantes, como é que Deus pensa uma estrutura. E aqui tem uma estrutura judiciária, do judiciário aqui. Ele cria 6 cidades-refúgio, 3 de um lado do Jordão, 3 do outro, para ficar geograficamente distribuídas em Israel, não muito juntas, mas separadas para dar espaço e distância. E aqui ele fala que essas cidades serviriam para que, se alguém cometesse algum homicídio por erro, ele pudesse fugir para essa cidade. Porque naquela época, e de novo uma questão cultural, que se for pensar bem, alguns lugares do Brasil ainda funciona assim, e até 100 anos atrás era em todo lugar. Se você pensar, por exemplo, sei lá, na história dos Três Mosqueteiros, famoso conto aí da Europa, da França, funcionava assim, que é o seguinte: quando alguém mata outra pessoa, o familiar vai atrás daquele que matou. Vai lavar a honra do falecido. É uma dívida de sangue. Então tem um vingador que vai atrás de quem matou. Isso era muito, muito comum, ainda é muito comum em muitos países, diga-se de passagem. Então aqui Israel, ele dá uma amenizada nisso. Fala, pera lá. Se você matou um cara e o vingador está atrás, você corre para uma cidade de refúgio. Porque naquela cidade, o vingador não pode te pegar. Então ele cria uma zona de exclusão onde a pessoa estava salvo se te acontecesse alguma coisa, até julgamento. Olha que interessante, hein? Um judiciário aqui funcionando. Então não é terra de ninguém, não é o western caboclo aqui, como era, aliás, o faroeste, western, né, faroeste em inglês, lá dos Estados Unidos, em que o cara errava, tomava uma bala, né, comia chumbo. Por quê? Porque havia lei, havia ordem, havia juízo. E aqui, então, nesse capítulo, ele fala como funcionaria, as penas que eles teriam que dar para a pessoa, e enquanto ele ficasse naquele lugar, cidade de refúgio, ele estaria a salvo. Lembrem disso até porque isso aconteceu com o Lutero. Essa história eu acabei de contar para você em Frederico o Sábio, que era o príncipe que protegia Lutero. Ele falou, aqui ninguém pega ele não. O rei queria matar, ele falou, aqui está na minha proteção, aqui ele vai ficar tranquilo. Então, minha pergunta para vocês aqui, né? E essa é uma pergunta, eu quero ver, essa resposta tem que ser bom para responder isso aí. Vai ser Bíblia. Qual foi o personagem, muito tempo depois, que invocou essa proteção? Não, o rei queria matar ele, ele falou, estou aqui na cidade de refúgio. E aí, então, na cidade de refúgio, ficou protegidinho, até que um dia falaram para o rei, olha, ele saiu de lá. Quando o cara saiu, ele perdeu proteção, o rei foi lá e, pum, pegou ele. Por quê? Por que o rei não pegava? Porque essa questão da cidade de refúgio estava valendo. Quem foi esse rei? Quem foi essa pessoa? Vamos ver se você descobre. Semana que vem nós falamos. Uma pena que eu não posso saber se você descobriu a resposta certa, né? Estou falando aqui alguns meses antes. Mas vamos lá, vamos ver se você é bom na Bíblia mesmo. Ok, continuando aqui, Números 36, ele fala do casamento de herdeiras. Lembra que eu te perguntei lá do Zelofeade? Aqui ele volta ao assunto, porque as herdeiras dele são contempladas com casamento, a herança. Ali lá o Zelofeade faleceu e só tinha filhas. E na hora da divisão, eram os homens que ganhavam.
Então Moisés falou, não. As filhas de Zelofeade, elas têm direito, sim, porque não tem homem. Então, se não tem homem, são elas que vão ficar. Como eu estou te dizendo, Israel era um povo que privilegiava o direito das mulheres muito além e muito acima de qualquer outra nação em volta. Onde ia ter isso? Que a mulher tinha direito à terra. Mas as filhas de Zelofeade, elas pediram e Moisés bateu e concordou. E aqui ele fala, esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo, sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se case na família da tribo do seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão a cada um a herança de toda a tribo de seus pais. Então aqui ele está dizendo, ó, elas casam com quem elas quiserem. Olha só isso aqui. Só fica casando dentro da tribo para que você, por herdar a terra, não desqualifique quem possua a terra dentro da tribo. Então aqui, detalhes interessantes, talvez se você passasse reto e fosse lendo aqui, mas você já tem aqui, 2 vezes que eu falei, o nome de Zelofeade. De repente você acha bonitinho aí, pode dar o nome para o seu filho, né? Nasceu Zelofeade. É engraçado isso, né? Porque a gente acha Zelofeade feio e acha Josué bonito. É uma questão de gosto, não é não? Porque Daniel é bonito e Sadraque não é bonito. Onde eu estou aqui, no 36, né? No números 37 você vai ver um livro que não existe. Acabou o livro de Números.